vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu vou lhe contar uma história que eu acho que vai entrar para a história das histórias do teu programa. É uma história muito diferente de todas as que você está habituado a contar. E eu tenho todos os detalhes porque eu vivi tudo isso. E eu quero começar lá do comecinho. Meu nome é Carissa. Veja, por favor, repita aí, para as pessoas entenderem direitinho o meu nome, tá? Não é Clarissa, é Carissa. Meu nome é Carissa, fui registrada somente aos 11 anos de idade. Mania boba que tinha meu pai. Ele dizia que todos os pais deveriam esperar os filhos crescerem para saberem que tipo de nome mereceriam. Já minha avó materna brincava e dizia que ele estava juntando dinheiro para poder pagar o registro. Mas era mesmo só brincadeira da vovó, porque eu não tive outros irmãos, não tive. Dinheiro para registrar uma filha só, com certeza haveria. Meu pai valorizava muito essa coisa do nome e dizia que todo nome tem um significado. Ah, meu pai era uma grande figura e dizia todo orgulhoso que quando ele nasceu, o seu pai queria dar a ele um nome terminado em El. El. O pai falou, não, meu filho vai ter que ter um nome terminado em El, que eu acho bonito. El. E aí você vê da onde vinha a importância que meu pai dava ao nome. O pai dele achava chique nomes terminados em L, E-L. Muito bonito. E, portanto, tinha escolhido para ele o nome de Jardel. Seria o nome do meu pai, Jardel. Mas a saber o que significava Jardel, joio, em francês, mudou logo de ideia e deu-lhe o nome de Ismael, que significa Deus ouviu. Ele dizia que Deus sempre escuta, Deus sempre ouve, e haveria de indicar um bom nome para ele me dar. E quando eu completei 11 anos, que eu me tornei assim, uma menina calma, obediente, e na observação do meu pai muito doce, eu era muito doce, pelo menos era assim que o velho Ismael me descrevia. Como eu era uma criança doce, ele deveria me dar o nome de uma fruta. E então ele ficou pensando que nome ele ia me dar. Maçã, uva, jaca, cruz credo. Cruz credo. Acho que eu preferiria morrer do que ter um nome desses. Já pensou se eu me chamasse goiaba? Jabuticaba? Já pensou? Não, eu não queria um nome assim. Mas o meu pai foi mais esperto do que se imagina. Ele me deu o nome de uma fruta, sim, mas um nome bem diferente. Ele descobriu que cariça é uma fruta de origem africana, mas muito comum no Egito
e tinha uma pele bem fininha essa fruta, e madura, ela era de um vermelho lindo, exuberante. Era também conhecida como ameixa do Natal, Carissa. Ele gostou de tudo e achou que Carissa, além de todas essas explicações dadas por mim, era um nome chique. E o significado era lindo. Carissa significa graça e bondade. Acabou de completar e eu ganhei esse nome. Carissa, até hoje jamais eu encontrei uma xará. Será que através do seu canal hoje eu vou encontrar? Acho difícil. Carissa. Mas ser registrada aos 11 anos foi ruim. Não podia ser matriculado sem nome. Foi por isso que eu entrei na escola muito tarde. Quem me ensinou as letras, as primeiras em casa, foi a minha avó Leontina. Em verdade, ela pouco sabia de leitura. A minha mãe também é quase analfabeta. Meu pai é quem teve um pouquinho mais de estudos. Nossa, meu pai, ele lia muito bem, sabe, Paulinho? Ele tinha orgulho de ler livros para nós em voz alta e vivia pedindo emprestados os livros do filho do Dr. Estácio. Como ele devolvia tudo direitinho, o homem os emprestava. Então, se eu não ia para a escola, eu tinha uma certa cultura dentro da minha casa. A minha avó, que pouco sabia, com muito amor, muito amor, a vovó me ensinou tudo o que podia. E eu aprendi a fazer todas as vogais, aprendi a fazer as consoantes com ela, só o P. Que ela me ensinou a colocar o chapeuzinho do outro lado. O P era uma letra que eu aprendi errado e depois me deu trabalho para consertar. Outra coisa engraçada do meu pai, quando ele encontrava alguma palavra diferente, assim, lendo nos livros, né? Porque ele lia os livros em voz alta para nós. A palavra que ele chamava de difícil, meu pai começava a usar sem parar o tal vocábulo. Às vezes, ele nem sabia o que significava. Quer dizer, às vezes não. Na maioria das vezes ele não sabia mesmo o que significava. Era o que acontecia com indecifrável. Ele achou a palavra linda. Indecifrável. Tudo para o meu pai passou a ser indecifrável. Exemplo. Eu vou viajar, eu quero conhecer o indecifrável desse mundo, mas tal dia eu estou de volta. Ele colocava o indecifrável onde coubesse e aonde também não coubesse. E daqui a pouco vocês vão entender como o indecifrável cruzou o caminho do meu pai. Guardem essa informação. Daqui a pouquinho eu explico. Acho que devido ter ido à escola muito tarde, eu não me interessei muito. Os métodos da escola eram diferentes daquele da minha casa, lógico. Então eu preferia minha avó, me ensinando as letras, e meu pai, lendo as histórias dos livros. Fiquei na escola até o 5º ano. Nem sei como cheguei à 5ª série. Mas houve um motivo forte que me fez abandonar a escola, antes até de eu completar meus 16 anos. Vocês vão entender agora. Eu montei uma barraca de flores. Eu precisava ganhar um dinheirinho. Eu precisava defender uns trocados. Nessa barraca, eu vendia flores naturais, algumas, mas o forte do comércio eram as flores feitas pela minha mãe e pela minha avó. Essas flores, elas eram de pano e de plástico. Tudo bem, Carissa? Mas embrulhe logo esse buquê de flores antes que a minha mulher volte. Eu quero fazer uma surpresa para ela. Afinal, hoje é aniversário dela. Ô, céus! A dona Geralda tá aniversariante? É? É aniversário dela hoje? Dá um abraço nela. Ó, leva o buquê de rosas para ela, mas leva também essa flor que a minha avó fez. Essa aqui, o senhor não precisa pagar nada, viu, seu Altino? Diga que é um presente meu para ela, tá? Tudo bem, Clarice? Tudo bem, Clarice? Muito obrigado. Seu pai estava certo. Você realmente
é um doce. E assim era a minha conduta no modesto comércio. Eu procurava agradar. Afinal, o seu Altino era um bom freguês. Estava sempre comprando flores de mim. Precisava, né, ganhar. Era dali que vinha o sustento para minha mãe Doroti e a minha avó, Dona Leontina, que era paralítica. Eu ainda não havia falado disso aqui, mas a minha avó Leontina vivia numa cadeira de rodas. Ela havia tido paralisia infantil. Uma de suas pernas era extremamente fina e sem forças. Quando criança, ela ainda suportava o peso do corpo, mas depois que virou adulta e envelheceu, não deu mais. Alguém nesse momento haverá de questionar: ô Carissa, e o seu pai? E o seu pai? Ele, para mim, naquele momento, meu pai, para mim, naquele momento, estava morto. Era o que eu achava. Mas ainda vamos falar muito dele aqui ainda. Mas a verdade é que meu pai já não fazia mais parte da família. Éramos em casa agora 3 mulheres. O pessoal comentava que a essas alturas eu tinha ficado muito bonita. Eu que antes era muito magrinha, havia ganhado um corpo bonito. Tinha gente que até exagerava e dizia que eu tinha ficado linda. Excessos à parte, a minha mistura genética favoreceu. A minha avó era negra, a Dona Leontina, que casou com um homem branco. A minha mãe era mulata, bem morena, mulata, e meu pai era branco. Então eu saí com os cabelos alourados e até escorridos, que davam um contraste todo especial com os meus olhos claros. Então a mistura ficou positiva. O pessoal dizia: "Você é bonita, Carissa." Voltando aos excessos, tinha gente que dizia que eu parecia uma santa. Exageraram demais. Sei lá, se pelo nome eu procurava demonstrar doçura, afinal, só se consegue alguma coisa na vida sendo agradável com as pessoas. Eu gostava da minha boca, por exemplo. Puxei aos lábios carnudos da minha mãe, e sempre bem vermelhos. Parecia que eu estava sempre usando batom, mas eu nem batom tinha nessa época. Eu ouvia da minha avó, a minha avó era uma beata, que a mulher tinha que ser natural. Aquela mulher que pintava o rosto, não, ela errava, porque não foi criada por Deus assim. Eu temia muito a Deus. Muito religiosa, eu vivia na igreja com a minha avó. Todos os domingos eu ia assistir a missa, todo domingo eu estava lá. Eu morria de medo dos castigos de Deus. Por isso, eu procurava cumprir os mandamentos todos direitinho. A minha avó falava que a pedra quente do inferno era uma chapa, onde os pecadores ficavam pulando o tempo todo. E eu queria distância dessa chapa, sabe? Eu tinha medo. Por isso, a minha avó exigia que minha mãe costureira fizesse as barras da minha saia e dos meus vestidos bem abaixo do joelho. Nada de decote. E eu obedecia. E o medo que eu tinha da chapa quente? Mas eu tinha uma amiga. Aliás, a minha melhor amiga, a Sucena. A Sucena, ela era o oposto de mim. Sua mãe, de nome Eda, nome turco, significa boas maneiras, era a dona do bar. O bar da Eda. O famoso bar da Eda. Nada familiar. Esse bar ele era frequentado pelos homens da cidade e ela tinha trazido de seu povo a dança do ventre, que ela apresentava sempre depois das 11 horas da noite. Era assim que a dona Eda, a mãe da Sucena, ganhava a vida e sustentava a filha. Eu e a Sucena fizemos amizade lá na escola e nos tornamos inseparáveis.
ela gostava muito de mim e eu gostava também muito dela. As roupas da Açucena eram roupas lindas, eram todas compradas em lojas. As mini blusas, as mini saias. Eu achava aquilo tudo tão lindo, mas eu não podia nem pensar em ter uma peças daquela. Carissa, ô Carissa, o que é, Açucena? Sabe aquele rapaz, filho do seu Joaquim, da padaria? Ele tá lá agora. Ué, e eu com isso, Açucena? Ah, você com isso? Não se finge de desinteressada, não. Você se refere a ele como bonitinho, por bonitinho? Você só chama ele de bonitinho? Ah, que bobagem, Açucena. E isso é porque eu não sei o nome dele, pois eu descobri. O nome dele é Gaston. E eu lá quero saber de homem Gastão, nada? Ela ri e logo me corrige. Ele não é Gastão, ele é Gaston. O nome dele é a origem francesa, Gaston. A padaria desse senhor, do senhor Joaquim, era a melhor padaria da cidade. Ele, o senhor Joaquim, era um homem muito rico, tinha muitas propriedades. Ele era português que tinha vindo de Portimão, uma cidade que ele se gabava de ser a mais linda de Portugal, lugar de muitas praias, de um litoral exuberante. Mas ele, o seu Joaquim, veio de lá pobre, mas muito trabalhador. Segundo ele, Deus deu 24 horas num dia para você trabalhar 20 e descansar 4. Só assim é que se prospera na vida. Era a opinião do seu Joaquim. Eu não posso dizer que isso seja verdade, mas a verdade era que meia cidade era do tal do seu Joaquim. Nossa! Eram muitas casas de aluguel. Se falava numa centena de casas. E ele tinha imóveis não só ali naquele lugar, mas por toda a região. Mas isso fez do seu Joaquim um homem arrogante. Ele era arrogante. Ele era, na verdade, um homem muito antipático, mal criado ao extremo. Não, seu Joaquim, ele não perdoava ninguém. Um dia de atraso de aluguel e ele impunha multas pesadas a seus inquilinos. E se alguém reclamasse, ele seco respondia: que da próxima vez não me atrase mais o aluguel, não. Já o bonitinho, era assim que eu o chamava. O bonitinho. O seu filho, ao contrário do pai, ele era um amor. O bonitinho tratava todos de igual para igual, muito diferente do seu pai, tão cheio de orgulho. Diziam que ele havia saído a mãe, a Dona Maria do Céu. Era uma santa mulher, já falecida, e essa eu nem cheguei a conhecer. Se conheci, não me lembrava mais. A minha amiga Açucena, ela tinha me levado notícias dele, Gaston, mas não à toa. É que ele havia estado no bar da Eda e ficou lá até tarde. Assistiu à dança do ventre, realizada por Dona Eda, a mãe de Açucena. E Açucena estava lá na hora. E foi quando ele perguntou alguma coisa sobre a minha pessoa. Ela, a Açucena, devido ao barulho do local, ela disse que nem entendeu direito, mas que uma coisa era certa: ele parecia estar interessado em mim. De certa forma, eu vou ser sincera, de certa forma eu gostei da informação. Por isso, fomos animadas, eu e Açucena, conversando até o portão da minha casa. Tínhamos, eu e ela, a mesma idade, os mesmos assuntos, os mesmos interesses. Nossas conversas eram uma delícia. Quando eu entrei em casa, eu escutei o nheco da cadeira de rodas da Dona Leontina, minha avó. Nheco. Era a cadeira de rodas da vovó. Quando eu olhei na direção do barulho, já ouvi dela: Ô Carissa,
Quantas vezes eu lhe disse para não andar na companhia da Açucena? Essa moça não é boa companhia para você, Carissa. Você já reparou como essa moça se veste? Parecendo uma... sei lá o quê. Ô, vó, a senhora mesma diz que Deus não faz distinção de pessoas. De ninguém, vó. Mas Jesus não andava desfilando com a Maria Madalena por aí, não. Ele a amava, mas conservava-se distante dela. Ô, vó, a senhora está querendo me dizer que Jesus tinha vergonha de ser amigo de Maria Madalena? Não, vó, não. Jesus não tinha vergonha de ninguém. E outra coisa, a Açucena também não é a Maria Madalena, né, vó? Ela não é, mas a mãe dela... Vó... Ô, vó... Tá, eu não quero cometer pecado nenhum falando mal dos outros. Mas evita, né, filha? Você sabe que a cidade que é pequena e esse povo fala. Mas nessa hora, eu tinha uma tática perfeita para mudar de assunto. O que eu fazia nessa hora? Eu mandava logo para desviar a atenção. Eu tinha uma tática perfeita para desviar o assunto e a atenção. Vó, sabe quem está fazendo aniversário hoje? A dona Geralda. O seu Altino, o marido dela, foi lá comprar umas flores para ela hoje. Uma eu dei de presente, não cobrei nada, vó. Uma que a gente faz. Fez bem, Carissa. Aquela mulher tão boa, dona Geralda, tadinha. Não conseguiu ser mãe, mas vive ajudando crianças pobres da cidade. Eu sabia, vó, que a senhora gostava muito dela. Por isso, eu dei aquele copo de leite. Copo de leite, Paulinho, é uma flor, só que feita, a nossa, em plástico. Quem havia feito, na verdade, era a minha própria avó com a minha mãe. Vovó seguiu falando de dona Geralda e o assunto foi totalmente desviado da Açucena. No dia seguinte, estava eu de novo trabalhando na minha barraca de flores. E como já caminhávamos para o fim da tarde, a Açucena tinha chegado por lá e me aguardava que eu atendesse alguns fregueses. E foi quando eu escutei: Gaston! Ô, Gaston! Era ela, a Açucena gritando: Gaston! Ô, Gaston! O jovem Gaston passava com um amigo por lá e foi surpreendido pelos gritos da minha amiga. Não se fez de rogado. Foi atendê-la na barraca de flores. Oi, Açucena. Pois não. Nossa, eu devo ter ficado vermelha como a fruta africana que me emprestava o nome de Carissa. Enquanto isso, eu vi que a Açucena sorria com a cara de arteira e pediu um momento para o Gaston. Pois foi o tempo da freguesa ser atendida e ir embora, e a Açucena mandou essa: Ô Gaston, você sabia que essa minha amiga aqui gosta muito de você? Meu Deus! Muito tímido, o Gaston, o rapaz, ficou vermelho e sem saber o que falar. Gaston não sabia onde enfiar a cara. Eu, como tinha onde enfiar a minha, mergulhei a cabeça atrás de um arranjo de flores plásticas. E, sinceramente, eu estava odiando a minha amiga naquele instante, naquele momento. Como o silêncio era total, eu não tive dúvida. Eu saí correndo para minha casa. Foi a única saída que eu encontrei. Saí correndo para minha casa e gritando que eu ia buscar mais flores, porque tinham terminado as minhas. E assim eu, correndo para casa, deixei os dois para trás. E depois que eu fiquei sozinha, parada numa esquina, eu xingava: Açucena, me paga, miserável. Olha o que ela faz comigo. Olha o que ela faz comigo, ela me paga. Ela me paga. 15 minutos depois eu voltei.
E encontrei a Sucena rindo muito. Eu repreendi a minha amiga. Sucena, você tá louca? Você tá louca, Sucena? Por que você fez isso comigo, Sucena? Ora, porque eu sei que você gosta dele. E não se pode perder um homem assim, minha amiga. Gosto dele nada. E nem posso gostar. Ele é um rapaz rico, ele vive no outro mundo. Nem aqui ele mora. Está estudando no Rio de Janeiro, fazendo faculdade lá. Nossa, tá bem informado, hein? Sim, estou. E quer saber? Bem informado e consciente de que ele não é pro meu bico. Eu não diria isso, não. Ele até perguntou de você para mim. E hoje, ele ficou bem feliz quando eu falei que você gostava dele. A minha amiga tinha boas intenções. Mas aquilo era uma pura ilusão. Eu sabia muito bem reconhecer o meu lugar. Aquele rapaz não era para mim. Ele rico, eu pobre. O mundo sempre foi dividido assim, entre pobres e ricos. Mas a Sucena, ela deu de ombros e falou: você pensa assim? Pois veja isso aqui. Ela então tira do bolso um pequeno bilhete e estendeu na minha direção. Era um bilhete onde estava escrito: também gosto de você. E abaixo o nome Gaston. Também gosto de você. E embaixo estava escrito Gaston. Eu fiquei feliz. Eu tentei segurar, mas impossível não sorrir. E pensei: minha amiga Sucena me ajudou. Minha amiga Sucena me ajudou. Foi quando a Sucena falou: agora você tá feliz, né, dona Calissa? Agora você tá contente, né, dona Calissa? E respondi com um riso mais aberto ainda. E a incentivo da minha amiga, a incentivo da Sucena, eu passei a escrever pequenos bilhetes para o Gaston. Bilhetes estes que a minha amiga se incumbia de entregá-los e me dizia que ele havia ficado feliz em receber. Sempre ela voltava com outros bilhetes dele. E assim, nosso sentimento vai sendo expressado em pequenos pedaços de papel. E houve aquele momento, em que eu me sentia completa e perdidamente apaixonada pelo Gaston. E essa consciência me inspirou a caprichar mais ainda. Nesse dia, ao invés de um bilhete simples, eu escrevi uma carta para ele e fiz até uma poesia. Escolhi uma flor plástica, a mais linda que eu vendia, e coloquei também dentro do envelope. Só que justo nesse dia, eu não achava a Sucena para me ajudar a entregar a carta. Ela tinha sumido. Meu Deus, onde se meteu essa Sucena hoje? Onde se meteu essa Sucena hoje? Justo hoje que eu quero que ela entregue a carta para o Gaston. Eu estou sabendo que ele já está para voltar. Está indo embora de novo para o Rio para estudar. Oh, meu Deus, eu preciso entregar essa carta hoje. Eu preciso entregar essa carta para ele hoje. Cadê a Sucena? Depois eu soube que na verdade a Sucena tinha feito uma pequena viagem a pedido da mãe Eda. Foi de ônibus buscar uma mercadoria para o bar da Eda, numa cidade vizinha, 20 quilômetros de lá. Então, sabedora que Gaston estava prestes a voltar para o Rio de Janeiro e seguir os seus estudos, eu fui levar a carta pessoalmente na padaria do seu pai. Lá na padaria, eu conhecia muita gente, inclusive a Marta, que ficava no caixa. Ela seria a pessoa indicada para entregar a carta para o Gaston. Ô Marta, você me faz seu favor? Você entrega essa carta para o Gaston? Por favor? Obrigada, viu, Marta? Obrigado. Foi o que eu fiz. Entreguei a missiva para Marta, pedindo que ela entregasse nas mãos dele.
Aguardei. Só que como eu não tive resposta, no dia seguinte, eu voltei à padaria, porque eu sabia que ele estava para ir embora para o Rio. Voltei lá, na padaria no dia seguinte. Eu ia perguntar para a Marta se ela tinha feito o que eu havia pedido a ela. Eu já estava pronta para fazer a pergunta para a Marta, mas foi aí que eu acabei tendo uma surpresa desagradável. Seu Joaquim, o português. O mal educado do seu Joaquim. O arrogante do seu Joaquim. O ricaço do seu Joaquim. O pai do Gaston. Ele me humilhou diante de muitas pessoas na padaria, dizendo que eu não era mulher para o seu filho, que eu me enxergasse. Rapariga, pois te enxergues. Rapariga, pois te enxergues. Meu filho estuda numa grande universidade no Rio de Janeiro. Está se formando em engenheiro civil. Em breve será um doutor. Vai arranjar sim, mas uma mulher à altura dele. E você está muito distante dessa musculatura. Te enxergues, rapariga. A carta, com respeito à carta, ele ainda informa que ele tinha jogado na fornalha, que aquece o grande forno da padaria. A carta joguei na fornalha. E era lá que eu deveria também jogar aquela minha ilusão. A minha ilusão de menina rasteira, usada por ele a expressão. Pois jogue também na fornalha da padaria sua ilusão de menina rasteira. Foi um golpe muito agudo. Muito agudo. Parecia que todo mundo naquela padaria olhava para mim. Nem sei, sabe, como eu consegui sair dali. Quando eu ganhei a rua, eu chorei tudo que eu tinha para chorar. Chorei tudo que eu tinha para chorar. Foi daquele momento para frente que eu me fechei ainda mais. Fechei-me como ostra para o amor. Sentia-me cada vez mais vergonhosa de tudo e de todos. Vergonha daqueles que presenciaram tal humilhação. Vergonha até de mim mesma. E vergonha de Gaston. O Gaston que eu tinha agora como meu verdadeiro amor. Eu estava humilhada. A Sucena, minha amiga, quando ela soube que ela voltou da tal viagem, que ela ficou sabendo, quando ela soube, foi muito brava. Ela queria ir tirar satisfação com o velho português da padaria. Quem ele estava pensando que era para fazer aquilo comigo? E ela defendia que Gaston não tinha ficado sabendo de nada daquilo. Ele não soube de nada disso, isso é coisa do pai dele. Velho arrogante. Ele é muito arrogante. Eu tenho certeza, amiga, que o Gaston não ficou sabendo de nada disso. Mas para mim era o fim. Para mim tinha acabado. Eu não queria mais saber de nada daquilo. Quem sabe o tempo me apresentasse um rapaz do meu nível. E enquanto isso, o tempo passou. O tempo correu. A Sucena me trouxe a notícia de que o velho português, seu Joaquim, tinha feito uma viagem. Tinha ido ao Rio de Janeiro e, pelo que ela tinha escutado, porque ela ficava sabendo de tudo, o bar da Eda. Era ali o centro de encontro dos homens da própria sociedade da cidade. E pelo que ela tinha apurado nas notícias, seu Joaquim tinha ido ao Rio de Janeiro para a formatura de seu filho. Gaston
agora engenheiro civil formado. Fazia uns 2 anos que não voltava para a nossa cidade. Com certeza, impedido de alguma forma pelo próprio pai. Nesse período de 2 anos, nada havia acontecido na minha vida amorosa. Eu já tinha feito 18 anos, a minha idade, 18 anos. Naquele dia, eu saí com a dona Leontina, minha avó, para empurrar sua cadeira de rodas. Era o passeio que acontecia em todo fim de tarde. Eu sentia que isso até causava ciúme da minha mãe Doroti. A minha mãe parecia ser uma mulher áspera e fria, mas ela usava isso, na verdade, como defesa. Então, todos os dias, antes de eu sair para o banho de sol da vovó do fim de tarde, a minha mãe falava: Carissa, deixa tua avó em paz, chega de andar com ela por aí. Parece que está com ciúme, Doroti. A minha neta me ama. E eu amo fazer esse passeio do fim de tarde. E respondia minha avó. Minha mãe, nessa hora, silenciava e voltava a costurar. E mamãe, com certeza também nesse dia se lembrou que ela fora a última a ter contato com o Gaston lá de casa. Só que mamãe ainda não tinha me falado nada sobre esse encontro. Foi assim. Um dia, o Gaston apareceu lá em casa. E como não me encontrou mais a minha barraca de flores, detalhe, eu agora tinha arrumado outro trabalho e só vendia flores nos finais de semana. Então ele foi obrigado a bater palmas lá em casa. E a minha mãe saiu para atendê-lo. Ô, minha senhora, é aqui que mora a Carissa? É sim. E o que o senhor quer com a minha filha? É que eu não vi mais a barraca, eu não vi mais a Carissa naquele local em que ela trabalha e a minha mãe o interrompe e o repreende. Sabedora do que eu já tinha passado, da humilhação sofrida por mim na padaria do seu Joaquim, a minha mãe foi com tudo para cima do Gaston. Olha aqui, senhor, não iluda minha filha, tá? O senhor sabe muito bem que a minha filha é uma boba, é uma besta. E de tanto ser boazinha fazendo as coisas que Deus manda, ela exagerou e acabou se transformando numa perfeita idiota. Parece que não demorou muito para o senhor descobrir isso também, né? Senhora, o que a senhora quer dizer? Não quero dizer nada, eu já disse. Sou uma velha bem-vivida, meu jovem. E não deixarei nenhum aventureiro fazer minha filha mais idiota do que na verdade ela já é. O senhor sabe muito bem que o seu pai humilhou a minha filha e humilhou bastante. Para mim basta, chega. Senhora, eu tô aqui porque eu gosto muito da Carissa, sua filha, e pois então, se gosta, prove que goste. Afaste-se dela. Eu já sei o que a sua família pensa a respeito da minha filha. E eu não quero mais saber de humilhação contra ela outra vez. Por favor, senhora, por favor, digo eu, vá embora. Vá embora daqui e não apareça mais. Esse episódio tinha acontecido e eu não sabia. Só vim saber depois. Mas, voltando para o dia que eu saí para dar a volta com a cadeira de rodas com a minha avó. Naquele dia, eu saí para levar a minha avó para o seu passeio costumeiro do fim de tarde. Era rotineiro. Eu fazia isso todo dia. Já estávamos voltando para casa, eu empurrando a cadeira de rodas da vovó, mas já estávamos voltando para casa quando, de repente, o jovem Gaston praticamente trombou conosco. Apareceu, assim, do nada. Nos encaramos, levamos um susto. Eu não sabia que atitude tomar. Ele também não.
Nessa hora, quando você não sabe o que fazer, você fica mudo, né? Foi o que eu fiz. Aliás, foi o que ele também fez. Emudecemos. Apenas olhávamos um para o outro. Minha atitude quase infantil. Eu tinha 18 anos. Por aí vocês avaliam. Por aí vocês avaliam a minha cabecinha. Eu tinha 18 anos já. Mas a minha atitude quase infantil foi acelerar a cadeira de rodas da minha avó. Eu tentei sair com pressa empurrando a minha avó e falei para ela: vamos embora, vó, vamos embora. A minha avó, madura, consciente, olhou para mim e falou: por que pressa, filha? Por que pressa? Calma, calma, calma. Para, conversa com o rapaz. Conversa com ele. Ó, deixa que daqui a avó vai sozinha. Já estamos pertinho mesmo. Já estamos encostadinhos em casa. E eu até preciso exercitar um pouco o meu braço. Ouviu, Carissa? Sua avó não se importa que você converse comigo. Quem fez o comentário foi Gaston, que já estava pertinho de mim. E foi nessa hora que a minha avó sorriu e, colocando forças nos braços, pôs a cadeira dela em movimento. E nós dois, eu e Gaston, saímos para conversar. Fomos caminhando até aquela pracinha e nos sentamos naquele banco de madeira. Ficamos mudos ainda um período, sem saber o que falar um para o outro. E quando nós decidimos falar, foi ao mesmo tempo, quase que na mesma hora. Gaston, para de me procurar. O que vão pensar as outras pessoas? Carissa, e o que importa os outros? Eu tô apaixonado por você. Pelo amor de Deus, você nem me fala isso. Você tem que me esquecer. Você deve me esquecer se for verdade. Seu pai não gosta de mim. Basta o que ele me fez. Meu pai? Mas quem tem que gostar de você sou eu, Carissa. Eu estou falando de mim. Eu não estou falando do meu pai agora. Gaston, entenda. Olha, eu já enfiei na minha cabeça. Você é um rapaz rico. Se formou, né? Sim. Já me formei. Então, você é formado em engenharia. Seu pai está certo. Seu pai está certo. Você merece uma moça do seu nível. Quem sou eu, meu Deus? Quem sou eu? Vendo flores nos fins de semana e estou trabalhando na lojinha da Dirce. Estou vendendo lá calcinha, sutiã, anágua, combinação. Essas roupas de baixo. O que eu posso te oferecer? Sou apenas uma moça que mora numa cidadezinha que nem tem no mapa. Uma moça que tem nome de fruta. Uma fruta que quase ninguém conhece. Carissa. Tem gente que quando fica sabendo meu nome e que eu trabalho com comércio, fala assim, tudo que eu vendo é caro. Fico brava. Carissa. E daí? E daí, Carissa? Em primeiro lugar, que eu acho o teu nome lindo. Lindo e diferente. E eu não quero nada de você. Eu quero de você apenas o seu amor. Eu busco de você apenas o seu amor. E quanto a meu pai, você não sabe o quanto eu briguei com ele por aquilo que ele fez com você. Atitude absurda.
acabei depois não tomando conhecimento do teor da tua carta. Ele queimou mesmo. Briguei com ele porque ele não pode e não deve se intrometer na minha vida. Sou maior de idade, sou um homem. Eu com os olhos tristes, lacrimosos, eu olhei para os olhos dele, soluçando. E eu falei naquele tom de voz que me restava: Gaston, teu pai me humilhou. Teu pai me humilhou muito. Eu até nem sei como ele não tem medo de ser castigado por Deus, porque o que ele fez foi muito mal aos olhos do Senhor. A esta altura eu acredito, sei lá, que o nome do teu pai está inscrito naquele livro de quem faz coisa errada aqui na terra. Ele é um homem muito materialista. A minha amiga Sucena usou uma palavra que eu achei bonita e fui até procurar no dicionário. Teu pai é arrogante. É arrogante. É a melhor palavra para definir o teu pai. Ele me machucou muito. Mas ao mesmo tempo, sabe, em que ele me machucou, ele me acordou. Ele me acordou de uma ilusão na qual eu estava me metendo. Eu não posso mais me iludir de que você completa, de que eu o quê? De que você possa se casar comigo. Posso e quero. Posso e quero. É por isso que eu estou aqui. Carissa, você aceita? Você aceita ser a minha namorada? Não, Gaston. Não, Gaston, por favor. Eu já estava conseguindo, sabe? 2 anos daquela humilhação. Eu já estava conseguindo me esquecer? Não. Eu já estava conseguindo tirar aquilo da minha cabeça. Agora vem você. Fiz uma pergunta. Você quer ser a minha namorada? Mas o que eu deveria responder? Até ali, sou eu arrimo de família. A minha mãe costura, a minha avó paralítica. Elas ainda fazem flores, panos de prato. Eu os vendo nos finais de semana. Dinheirinho extra. Estou trabalhando na loja da Neide. Vendo anáguas, combinação, calcinha, sutiã, camisola, roupas de baixo. Era assim que a gente usava a expressão. Só que meu pai, meu pai para mim naquele momento ainda está morto. Sumiu, desapareceu. Meu pai, que vivia a repetir as palavras aprendidas nos livros, as diferentes, dizia que ele ia viajar para um lindo lugar indecifrável. Ele adorava a palavra indecifrável, sem saber até o que ela significava. E eu diria para você que meu pai tinha ido para o indecifrável. O que eu iria responder para o Gaston, o que vai ser da minha vida daqui para frente, não perca amanhã o 2º capítulo da minha história incrível.